Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje ele está inspirado numa discussão que nós iniciamos no vídeo anterior e que diz respeito ao fato de que as consequências da pandemia podem ainda afetar a rotina dos institutos de pesquisa e das universidades brasileiras por longo período de tempo, seja por conta do fato de que ainda não atingimos o pico da crise. Ontem, o Brasil atingiu o recorde de mortes registradas em um único dia, superior a 800 mortes no período de 24 horas, ou seja, porque notícias vindas da China, Alemanha, Coreia parecem confirmar a ideia de que essa crise pode se manifestar em múltiplas ondas, impondo a eventual redução das atividades com uma certa frequência cíclica nos institutos de pesquisa e nas universidades. Se esse cenário de fato viesse concretizar, será necessário que todos nós iniciemos uma discussão e implementemos medidas para que os institutos de pesquisa e as universidades continuem funcionando, ao menos parcialmente, em torno do tripé que justifica as atividades dessas instituições, que são as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Como eu recebi um conjunto de propostas, ideias, sugestões muito grande de vários colegas por Zap, por e-mail e nos comentários dos vídeos, seria muito difícil compilar todas essas questões e essas ideias num único vídeo, porque o vídeo ficaria muito grande. Por isso, a discussão foi aqui dividida de maneira didática em 4 grandes blocos. O bloco número 1, que a gente apresenta algumas dessas questões hoje, que fala sobre pessoas, bolsas e salários. Um bloco número 2, que diz respeito a ensino à distância. Um bloco número 3, que fala sobre a retomada parcial, ao menos, das atividades de pesquisa e extensão. E um bloco número 4, que fala sobre as reuniões e os ritos acadêmicos. A gente pretende se debruçar sobre essas questões também nos próximos vídeos. Falando especificamente sobre o tema do vídeo de hoje, fixação de pessoas, pagamento de bolsas e salários, é importante a gente lembrar que, a CAPES autorizou a extensão do período de bolsa dos bolsistas mantidos por aquela agência de fomento, desde que as cotas não sejam modificadas, o que significa, na prática, que um beneficiário eventual de uma bolsa prejudicará um outro beneficiário porque as bolsas terão que ser trocadas. Isso não é extensão de bolsa de verdade. É importante que a universidade se manifeste, discuta e apresente de forma veemente seus protestos, o que a comunidade espera para a segurança das pesquisas e pós-graduandos é que as bolsas sejam estendidas de verdade. O argumento orçamentário que vem sendo usado com frequência para justificar essas ações, ele fica muito enfraquecido, tendo em vista muitas denúncias de que, por exemplo, cerca de 190 mil militares estão recebendo ajuda emergencial do governo federal, a despeito de receberem seus soldos. Esse recurso deveria ser destinado às pessoas que perderam seus empregos ou que dependem do trabalho nas ruas para sobreviver. Portanto, se há recursos para manter de forma emergencial e privilegiar essa classe, nós não entendemos que existam limitações orçamentárias para apoiar os pós-graduandos. Diga-se de passagem, as bolsas são muito baixas e nós discutiremos isso num vídeo futuro. E estão congeladas há 7 anos. Um pós-graduando de mestrado recebe cerca de 1 salário mínimo como bolsa e um doutorando cerca de 2 salários mínimos. Por isso a discussão, o argumento orçamentário nos parece muito frágil. O CNPq autorizou, mas não garantiu a solicitação, desde que justificada pelos coordenadores,
de bolsas de pós-graduandos que eventualmente tenham a necessidade de estender o prazo de suas pesquisas. Novamente, a questão vem sendo tratada com pouca transparência, pois não sabemos como essas justificativas serão tratadas, nem há garantia de que a extensão de fato será concedida. Além disso, o prazo autorizado foi de apenas 60 dias. É importante, novamente, que a universidade se manifeste para garantir a extensão das bolsas dos pós-graduandos e pesquisadores por um período compatível ao necessário para finalização das atividades de pesquisa e dos programas de estudo. É também importante dizer que uma boa parte das fundações de amparo ligada a governos estaduais não se pronunciou sobre extensão de prazos, embora algumas, como a FAPERJ aqui no Rio de Janeiro, já tenha se manifestado publicamente de que extensões de até 3 meses poderão ser concedidas. É importante que todas as fundações de amparo de todos os estados do Brasil se manifestem sobre esse tema e que as universidades e institutos de pesquisa cobrem isso. Lembrando que na cadeia da economia do país, os estados, em geral, ocupam uma parte mais frágil e constituem um elo frágil dessa cadeia. E de maneira que, se o governo federal vem tratando esse tema de forma claudicante, ainda mais claudicante deverá ser tratado pelos governos estaduais. É por isso que a cobrança precisa ser firme pelas universidades e institutos de pesquisa. E um tema também muito importante diz respeito à manutenção de pesquisadores e pós-graduandos contratados com a intermediação de fundações de apoio por meio de projetos realizados com empresas do setor de petróleo, utilizando a cláusula de investimento obrigatório em pesquisa da ANP. Vários desses projetos estão sendo suspensos e cancelados e apontando para a demissão em massa de pesquisadores do nosso sistema de pesquisa, o que é muito preocupante, não apenas do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista da manutenção das próprias atividades de pesquisa nos meses futuros. Eu, particularmente, não acredito que a folha de pessoal associada a uma parcela desses projetos e que constitui apenas uma parcela do valor do projeto, que por sua vez, na sua totalidade, constituem apenas 0,5% do faturamento líquido das empresas que exploram petróleo, poderão levar essas empresas à bancarrota e à falência. Portanto, é preciso um pouco de sensatez, bom senso e negociação com as empresas da área de petróleo para que esses grupos de pesquisa e esses pesquisadores não se vejam, de repente, desamparados e os grupos de pesquisa desfeitos. É importante que a universidade e os institutos de pesquisa brasileiros se manifestem com clareza sobre esses temas, para garantir a segurança da vida, do sustento desses pesquisadores e também a execução dos trabalhos no futuro próximo e para que a gente não perca o investimento de tantos anos em alguns meses de crise que, em breve, serão superados. Pelo menos, estamos todos trabalhando para superar as restrições que hoje nós enfrentamos. Convido você a participar dessa discussão. Suas propostas e sugestões são bem-vindas. Voltaremos nos próximos vídeos a discutir a questão da EAD, dos projetos de pesquisa e extensão e dos ritos acadêmicos, de maneira que sua opinião chegará num momento muito propício para que a gente inclua nessa pauta a ser sugerida para as universidades e institutos de pesquisa no Brasil enfrentarem os meses que vêm pela frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.